É só botar, é só colocar seu nome aqui no chat, e você pode já aqui ficar do lado aí, o chat aqui do lado, vai botando seu nome, aqui é Lourdes, vai botando Maria de Lourdes, Gênesis, exatamente, vai colocando seu nome aí, e aí você já vai, depois a gente fica isso aí gravado, e vai facilitar para vocês, facilita para a gente. Então, tome esse tempinho para colocar o nome de vocês aí, tá bom? Então, o pessoal que está entrando agora, estou vendo pessoas que estão entrando agora, eu estava avisando aqui ao pessoal que nós mudamos a forma de registrar a presença na aula, não vai ser mais um link para que vocês preencham o nome, agora vocês podem colocar seu nome completo aqui no chat do Google Meet. Um aviso importante é que existem casais que estão assistindo a gente agora e, às vezes, estão assistindo no mesmo aparelho, no mesmo computador, no mesmo tablet, no mesmo celular. Então, se os dois estão assistindo no mesmo aparelho, vocês podem colocar seu nome, o nome de ambos aí, senão vai ficar só registrado a presença de um. Então, se os dois estão assistindo no mesmo aparelho, coloca o nome de cada um também aí no chat, né, para registrar sua presença. Porque segunda-feira teve dois irmãos que estavam assistindo no mesmo celular e só um colocou o nome, né? Então, assim, se você está assistindo com outra pessoa, coloque também o seu nome junto com o dela, tá bom? Então, queridos, nós vamos agora, vamos orar nessa hora, amém, queridos? Pegue sua Bíblia, coloque, separa aí, e vamos orar para dar início à nossa aula, amém? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais oportunidade de estarmos aqui com os teus filhos e filhas para ministrar a tua palavra, que é viva e eficaz. Espírito Santo, eu oro para que o Espírito de sabedoria, de revelação, seja derramado nos corações de todos que estão ouvindo essa aula, Senhor, para que possam ser iluminados os corações e recebam revelação, não apenas informação, mas receba revelação do teu Espírito. Ó Deus, ministra cada vida, ministra cada pessoa que aqui está, Senhor, fala profundamente, Espírito de Deus, ministra, Senhor, a cada pessoa aqui, Pai, porque eu creio que será um tempo de crescimento, de avanço, um tempo, Senhor, de crescer numa revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, só repetindo mais uma vez, coloque seu nome no chat para registrar sua presença. Queridos, vamos começar a nossa aula de hoje sobre realidades da nova criação. Eu vou dar uma rápida pincelada do que nós fomos falando na última aula, uma rápida revisão. Nós falamos sobre que no texto-chave foi lá em 2 Coríntios 5,17, né, quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação, foi criado em Deus. Nós temos a vida, a natureza de Deus dentro de nós, recebemos a vida de Deus dentro de nós. Então, queridos, nós nascemos de novo, né? Para ser uma nova criatura, nós precisamos nascer de novo, confessar o senhorio de Jesus, crer que ele ressuscitou dentre os mortos, confessar o seu senhorio e somos salvos. Nós nascemos de novo, recebemos a vida e a natureza de Deus dentro de nós. Nós falamos que Deus que essa nova criatura, as coisas elas já passaram e tudo se fizeram novo, tudo se fez novo. Então, nós somos nova criatura, temos a vida e a natureza de Deus dentro de nós. E hoje nós vamos continuar nós falamos sobre essa nova criação, vamos falar sobre a primeira criação de Deus, lá no Éden, quando Deus fez Adão e Eva. Como nós estamos falando sobre nova criação, nova criatura, vamos ver o plano original de Deus, vamos ver o que Deus
projetou o plano dele para a humanidade. Então, vamos estudar hoje sobre a primeira criação. Para compreendermos a nova criação, precisamos compreender a primeira criação de Deus, porque Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Deus não tem um plano B e C, ele continua com o plano A. Então, para a humanidade, para mim e para você, o propósito de Deus continua o mesmo, porque Deus é o mesmo. Então, vamos lá em Gênesis, você pode abrir a sua Bíblia aí, tanto em forma digital como física. Vamos lá em Gênesis, né? Nós vemos Deus lá no princípio, criando os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus criando todas as coisas. Primeiro, ele fala, e depois ele vê. Primeiro ele fala, depois ele vê o que ele fez. E ele sempre diz: tudo que ele criou, ele achava bom, e foi bom, e foi bom, e foi bom. Tudo que Deus faz é bom, amados, porque Deus, ele é bom. Então, ele cria todas as coisas, e ele vai criando os firmamentos, o sol, as estrelas, ele vai criando todas as coisas, e quando ele fala, ele vai criando os animais, ele fala para a terra, ele fala para os mares, para as águas, para criar animais, mas quando ele vai criar o homem, vai criar a humanidade, vai criar o homem e a mulher, ele fala para si mesmo. E eu queria que vocês lessem aí, abrissem comigo, Gênesis 1:26, quando Deus fala o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, amados, quando Deus começa a criar as coisas, ele cria os animais, cria as aves, cria os peixes, mas quando ele vai criar o homem e a mulher, ele fala para si mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem, a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E essa palavra, imagem e semelhança, no original, traz a ideia de uma réplica da mesma espécie, uma duplicata da mesma espécie. Então, o homem e a mulher foram criados para refletir a Deus, para refletir a glória, a natureza de Deus aqui na Terra. Então, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus olha para si mesmo e ele cria a imagem. E Deus, nós sabemos que Deus é espírito, né? Então, a imagem do homem, a imagem de Deus do homem e na mulher está no espírito. Nós falamos muito segunda-feira sobre que a nova criação é no espírito. Então, a imagem do homem e da mulher, a imagem de Deus no homem e na mulher está no espírito, porque Deus é espírito. E nós somos criados para ser essa réplica, para ser essa duplicata em espécie, da mesma espécie de Deus. Nós temos comunhão com Deus porque estamos da mesma categoria, ou seja, da mesma natureza, temos a mesma natureza de Deus. Por isso que o homem foi feito para governar e dominar. E ele diz: olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele o domínio sobre a terra, o governo sobre a terra. Ele vai governar sobre a terra, né? Sujeitar a terra e dominar. Veja que o homem não é criado para dominar um outro homem, nem o homem para dominar a mulher, ou a mulher dominar o homem, mas ele é criado para dominar as coisas, as circunstâncias e a terra. Então, fomos feitos para dominar o princípio de governo. Então, o homem e a mulher têm um governo sobre a terra. Deus entregou a terra para o homem. E nós vemos isso lá no Salmo 115. No Salmo 115, versículo de número... pega até uma apostila. Vamos lá. Salmo 115, acho que é o versículo número 10.
Versículo número 16, Salmo 115, 16. Os céus são servos do Senhor, mas a terra, Deus deu a ele aos filhos do homem. Então, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus criou o homem e deu a terra para governar, para o homem governar aqui na terra. Você pode perceber que quando o homem começa a agir na terra e a falar na terra, ele começa a dar nome aos animais, e o que o homem dizia, o que o homem declarava, estava feito. Deus não intervia. E nós vemos que todas as coisas que ele falava, quando ele falou para a mulher, essa é carne da minha osso do meu, carne da minha carne, osso do meu osso, foi tirada do varão, e vai deixar pai e mãe se unir à sua mulher. Quando ele fala isso, Jesus também repete a mesma coisa que Adão havia dito antes da queda. Então, o Adão e Eva representavam e refletia a Deus aqui na terra, representava a glória, a natureza de Deus aqui na terra. E, amados, nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem para refletir a sua glória, e nós conhecemos que Deus cria o homem no sexto, coloca o homem no jardim, no sexto dia, ele termina a sua obra no sexto dia, e no último dia que ele cria o homem, ele cria no sexto dia, e quando ele cria o homem, ele diz assim, é muito bom o que ele fez. Né? E interessante que Deus coloca o homem no jardim, ele não coloca o homem numa selva, nem numa floresta, ele coloca no jardim, porque mostra o caráter e a natureza de Deus, que Deus, ele prepara todas as coisas, o jardim, a diferença do jardim de uma floresta e de uma selva, é porque o jardim é preparado, o jardim não é cuidado, o jardim, como se diz, alguém preparou aquele lugar, é cultivado aquele lugar, né? E Deus prepara todo o ambiente, ele cria o céu, a terra, o sol, os animais, e no final da obra, no sexto dia, ele cria o homem e coloca no jardim, o homem e a mulher colocar no jardim. Eu quero dizer o seguinte, amados, que Deus, ele preparou todas as coisas para nós. É o caráter de Deus, tudo está pronto, tudo é vosso em Cristo Jesus. Deus preparou todas as coisas para nós usufruirmos. Então, amados, Deus estabelece o homem e ele estabelece a mulher, coloca no jardim, nesse lugar cultivado, nesse lugar preparado. Porque ele não colocou o homem, não fez o homem no primeiro dia, nem no segundo dia, porque ainda não estava acabado as coisas, não estava preparado para ele. Mas quando tudo está pronto, ele coloca lá. Então, amados, podemos descansar em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Podemos confiar na sua bondade e na sua misericórdia. Então, Deus cria todas as coisas. Ele cria todas as coisas com sua palavra e faz o homem a sua imagem e semelhança para refletir a sua glória, a sua natureza, a sua vida. E o homem nasce de Deus. Ele é estabelecido para manifestar a glória e para dominar. Agora, vamos lá no Salmo 8. Se você for lá no Salmo de número 8, abra aí sua Bíblia, no Salmo número 8, a Bíblia revela algo tremendo a respeito do homem. Salmo 8, do versículo 1 em diante. Veja só, veja o que o salmista diz lá no Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo puseste. Mas nós vemos aqui que quando o salmista se depara com a criação de Deus, quando ele percebe a lua, as estrelas, a criação de Deus, ele pergunta: quem é o homem? Quem é o homem? Né?
ele pergunta, o que é o homem? O que é a mulher? O que é o homem? E ele mesmo responde pelo Espírito. O homem foi feito um pouco menor do que Deus. Algumas versões falam que é um pouco menor do que os anjos, mas no original a palavra não é anjo, a palavra é Elohim, ou seja, Deus. Então, um pouco menor do que Deus, o homem foi feito. Por quê, amados? Fomos criados para manifestar a glória de Deus. Então, o homem foi feito um pouco menor do que Deus, para manifestar a vida de Deus. E Deus deu domínio para que o homem tivesse sobre as obras de suas mãos. Então, amados, muitas pessoas têm se rebaixado, achando que não sou nada, não tenho nada, não sou ninguém. Mas a Bíblia diz que o homem foi feito um pouco menor do que Deus. E o homem, ele carrega a natureza e a vida de Deus dentro dele. Então, um pouco menor do que Deus o fizeste, e de honra e de glória o coroaste, e puseste todo... E deste domínio sobre as obras da tua mão e sobre os teus pés, tudo lhe puseste. Então, amados, esse é o propósito de Deus. Deus nos criou, Deus criou o homem e a mulher, um pouco menor do que ele, para refletir a glória dele. E nós sabemos, amados, que Deus, como nós falamos no início, Deus é Espírito. E essa imagem de Deus, a imagem de Deus que o homem carrega, está no Espírito dele. A imagem e semelhança. Deus criou o homem para ele funcionar e agir e se mover na terra como Deus age. Né? Ele seria o reflexo de Deus aqui na Terra. Ele se moveria como Deus se move, agiria e agir como Deus age. Ele ia funcionar como Deus funciona aqui na Terra. Esse foi o propósito inicial de Deus para a humanidade, para nossas vidas. E nós sabemos que o homem, ele é constituído de três partes, né? Eu digo três dimensões, né? Ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita no corpo. Nós vemos lá no capítulo de Números, em Gênesis capítulo 2, você abre aí em Gênesis capítulo 2, a Bíblia fala sobre algo, quando Deus criou o homem. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Veja, Deus agora está formando o corpo. No capítulo 1, ele cria o homem, né? Ele tira o homem de si mesmo, porque o homem é a imagem de Deus. Mas no capítulo 2, versículo 7, ele forma o corpo do homem. Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito, né? Porque o espírito do homem veio de Deus, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oeste, e pôs nele o homem que havia criado, formado. Então, amados, o homem criado, ele é um espírito, porque Deus é espírito, e a imagem de Deus, o homem está no seu espírito. E quando mas o homem não é só espírito, ele é um espírito, ele é uma alma e ele habita no corpo. Então, eu sou um espírito, você é um espírito. Amém? Eu sou espírito, você é um espírito. Nós temos uma alma e habitamos no corpo. Com o meu espírito, eu entro em contato com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, né? Com a minha alma, eu tenho contato com as minhas emoções, os meus sentimentos, com a minha vontade, com minha mente, com o meu intelecto. E com o meu corpo, eu tenho contato com as coisas materiais, né? Física. Então, o homem é constituído desses três elementos, três partes, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito,
vossa alma e vosso corpo seja inteiramente conservado, irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Fala que o homem é um espírito, nós somos um espírito. Porque, amados, e como espírito, nós temos a vida de Deus no nosso espírito. Então, Deus criou o homem com essas três dimensões, né? Três dimensões, três partes. Nós somos o espírito. E nosso espírito tem comunhão com Deus. E, amados, nós sabemos que quando o homem é criado, e ele é criado para manifestar a glória de Deus lá no Jardim do Éden, esse foi o propósito de Deus, que o homem refletisse a glória e a natureza de Deus. Nós vemos que o homem e a mulher, ele peca contra Deus, ele viola a vontade de Deus, ele quebra a vontade de Deus, ele comete alta traição contra Deus. E a Bíblia fala que Deus deu ao homem a opção de escolher adorar a Deus ou não, amados. Nós não fomos criados como robô. A Bíblia diz que Deus estabelece lá no Éden, né? A árvore, ele podia comer de todas as árvores, mas Deus deu uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, né? Eles tinham acesso à árvore da vida, que ficava no meio dos jardins, e poderia comer de todas as árvores, eles tinham acesso à árvore da vida. Mas a única ordem que Deus deu para o homem foi essa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus dá a opção para nós adorá-lo, amados. Porque se não tivermos, a verdadeira adoração é quando nós escolhemos amar Deus e adorar a Deus. O homem foi feito com a opção de servir a Deus ou não. Nós somos feitos com essa opção. Podemos adorar a Deus ou não. A nossa adoração a Deus é voluntária, porque nós decidimos adorar a Ele. Então, o homem tinha essa opção. E ele sabia que, assim, no dia que você comer dessa árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. E aí eu quero falar sobre a questão da morte, amados. Nós sabemos que a morte não é a morte na visão bíblica, a morte não é deixar de existir. Muitos acham que morte é deixar de existir, mas não. A visão bíblica para a morte é separação. A morte física é quando o espírito do homem está separado do corpo. Quando o espírito do homem está separado do corpo, ele morreu fisicamente. O corpo vai para o pó e o espírito continua existindo. Porque, amados, com Deus ou sem Deus, o espírito do homem é eterno. Se a pessoa vai, depois que morrer, antes de morrer, se ela decidiu antes, num corpo, aceitou Jesus, nasceu de novo, a eternidade vai ser com Deus. Senão, ele vai para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, amados, o espírito do homem é eterno. Ele não deixa de existir quando vem a morte física, quando há separação entre o corpo e o espírito do homem. Então, existem três tipos de morte. A primeira morte é a morte física, que nós conhecemos, que é a separação do espírito do corpo, mas também existe uma segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte, é a separação do espírito do homem de Deus. A pessoa pode estar viva, biologicamente viva, o coração batendo, andando, mas se o seu espírito está separado da sua fonte, do seu Criador, de Deus, do seu Pai, você está morto espiritualmente. Era o que nós andávamos no passado. Nós estávamos vivos biologicamente, mas espiritualmente estávamos mortos antes de recebermos a vida de Deus. Então, existe a segunda morte, a morte espiritual, a separação do espírito do homem de Deus. E o terceiro tipo de morte, fala que são três tipos de morte: física, a morte espiritual, e o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, que é a separação eterna do espírito do homem de Deus, né? Que depois a pessoa, como se diz, é separada eternamente de Deus. Então, amados, existem esses três tipos de morte. Deus falou para o homem: no dia que você comer da árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer.
E nós sabemos que o homem cometeu essa alta traição contra Deus, Eva é enganada, ela é enganada por Satanás, ela cai na conversa de Satanás. Satanás, ele foi criado, o pecado, a gente sabe que o pecado começou lá no coração de Lúcifer, quando ele queria ser como Deus, semelhante a Deus, e se assentar no trono de Deus. Mas por causa desse orgulho, dele querer essa posição que Deus não estabeleceu para ele é expulso do céu. Jesus, ele desce do céu, mas Satanás, ele é jogado fora, ele é expulso do céu, ele cai do céu. E quando ele cai, sabe que Satanás é um espírito. Ele chega na terra e ele vê agora Deus criando alguém, né, a imagem e semelhança dele. Tudo o que ele queria, mas não podia e nunca vai ser. Semelhante ao Altíssimo. E ele vê o homem trazendo a imagem, a semelhança de Deus, tendo comunhão com Deus. E essa é o grande, como se diz, raiva de Satanás pela humanidade, né? Porque quando ele vê a humanidade, ele vê Deus, ele vê tudo que ele queria e ele perdeu por causa do orgulho, por causa da soberba, porque ele queria um lugar que ele não foi chamado para estar, para ser. Então, a Eva é enganada por Satanás, né? Ele, como se diz, ele toca na identidade de Eva. Olha, no dia que Deus falou isso, que você não pode comer essa árvore. Não, você pode ver, Deus está escondendo o jogo, né? Parafraseando. Ele sabe que no dia que vocês comer, você vai ser semelhante a ele. Ou seja, Eva já era semelhante a ele. Ele ataca, sempre Satanás ataca a nossa iniquidade. E Eva, era atraída pelo aquele fruto, né? Era agradável aos olhos, bom para dar entendimento e desejável. Comeu e deu ao seu marido. Nós sabemos que Eva foi enganada, mas Adão caiu consciente, né? Ele cai consciente. E quando ele cai, a morte entra nele. Veja só que a primeira morte, quando eles pecam contra Deus, eles não caem mortos lá no chão, né? Eles não têm a morte física. A primeira morte que se surge é a morte espiritual. O espírito do homem separado Deus por causa do pecado naquele momento. Houve a morte espiritual, eles morrem espiritualmente, né? Ainda que depois de ele ser expulso do paraíso, Adão vive 960 anos, depois morre fisicamente. Mas naquele momento que ele peca, naquele momento que ele desobedece à ordem de Deus, para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morre espiritualmente. Naquela hora, ele tem um novo nascimento ao universo. Ele nasceu na luz, ele nasceu em santidade, ele nasceu trazendo a vida de Deus, a natureza de Deus, a justiça de Deus. Mas no momento que ele decide desobedecer a Deus, escolher pelo que Satanás havia dito, ele morre espiritualmente, ele perde a vida de Deus, ele perde a posição de justiça, ele perde a natureza de Deus, ele se torna escravo do diabo, ele se torna escravo do pecado, ele agora elege Satanás como seu pai, ele muda de natureza, né? Por quê? Porque ele, como se diz, o pecado entra na vida dele. E nós vemos ali no capítulo 3 de Gênesis, que a Bíblia fala que Deus, no virado dias, se você possa, abre a sua Bíblia em capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 7. Abriram então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, com zelo, folhas de figueira, e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do seu Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondeu da presença do seu Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse. Então, nós vemos aqui que quando o homem peca, veja só, Deus continuou o mesmo.
Porque Deus, ele havia pecado, mas toda tarde, todo final de tarde, Deus, na variação do dia, ia falar com o homem, ia conversar com o homem, ia ter relacionamento com o homem. E naquele dia, Deus não mudou, ele continuou indo até o jardim, andando pelo jardim, né, procurando o homem, porque mas o pecado não muda a Deus, não altera a Deus, alterou a posição do homem, mas não altera a Deus, porque Deus continua sendo o mesmo, amado. Deus é o mesmo antes da queda e depois da queda, porque, amados, não importa o que você fez, Deus continua sendo o mesmo, ele é o mesmo, ele não vai mudar, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele continua sendo o mesmo. Então, nós temos aqui que, mesmo depois que Adão cai, Eva cai, ele continua indo no jardim, andando no jardim, procurando eles, né? E aí ele diz assim, olha, eu ouvi a tua voz e me escondi, eu tive medo, por vi que estava nu e tive medo. E Deus perguntou, onde você está? Estava escondido. Amados, quando o medo é um espírito, amado, o medo é um espírito. Quando o homem peca, ele cai, e ele cai da posição de justiça, ele morre espiritualmente, medo entra na vida dele, e medo é um espírito. E eu quero falar sobre medo aqui, amados, porque medo, assim como a fé, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, fé é gerada dentro de nós, o medo é quando nós o paramos para ouvir outra coisa que não é a palavra de Deus. Quando ouvimos a circunstância, ouvimos outras coisas, ouvimos os sintomas, e não paramos para ouvir a palavra de Deus. Quando não paramos para ouvir a palavra, medo vem. E por isso que o homem ele estava com medo, estava culpado, estava condenado por causa do pecado. E nós vemos aqui que ele, como se diz, a Bíblia fala, que ele se esconde da presença de Deus, foge da presença de Deus por causa do pecado. Amados, nós sabemos que Deus, ele é bom, amados. Deus não mudou seu plano para conosco. Ele continua sendo o mesmo. Ontem e sempre será o mesmo. E aqui nós vemos no capítulo 3, o homem pecante, se separando de Deus, ele cometendo alta traição contra Deus, e nós vemos ele sendo debaixo, agora ele agora é condenado, ele entra em condenação, ele se sente condenado, e ele é expulso da presença de Deus, Adão e Eva, e aí a humanidade agora está debaixo do jugo de Satanás. Mas Deus, ele nunca mudou. Deus, o plano original de Deus, sempre foi o mesmo, Deus criou a gente para manifestar a glória dele, manifestar a presença dele, a natureza dele dentro de nós. Então, amados, nós vemos lá que Deus nos criou para refletir sua glória, a sua natureza, mas por causa do pecado, né, a morte veio, a morte e separação. Nós sabemos que morte agora é separação do homem de Deus. Nós vemos aqui também que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ter domínio. Mas eu acho interessante que quando Deus cria o homem, e ele cria para dominar, né, nós achamos que não, como se diz, tem muitos crentes que hoje não têm exercido essa autoridade do domínio. Muitas vezes nós somos chamados, nós somos criados com domínio, mas quando Deus nos restaurou em Cristo, agora como nós somos uma nova identidade, nós temos a vida de Deus, nós temos a natureza de Deus, nós também fomos restaurados esse domínio. Jesus nos deu o seu nome para exercermos autoridade e sobre principados e potestades, sobre circunstância. O homem tinha domínio, e esse propósito original de Deus, de o homem dominar e governar e refletir a ele, não foi mudado. Ele continua sendo o mesmo, e tudo restaurado em Cristo Jesus. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança para manifestar a vida e a natureza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a santidade e a justiça de Deus. Mas, e por causa disso,
porque nós somos criados à imagem de Deus, nós podemos refletir a Deus e manifestar a sua glória. Lá, você pode abrir agora a sua Bíblia, por favor, lá na apostila. Abra aí, eu acho que tem esse texto, eu acho que sim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu... Nós vimos aqui, nós lemos o Salmo 115, 16, e lá em Romanos 3, 23, Romanos 3, 23, Romanos 3, 23, a Bíblia fala sobre que Adão, todos pecaram. Muitos perguntam por que eu tenho que responder por algo que eu não cometi lá no passado, porque foi Adão que fez, foi Eva que cometeu. Mas Adão representava a humanidade, ele representava a raça humana. Quando ele peca, toda a raça peca nele. Todos caem, todos pecaram. Então, o homem, ele como representante da raça, ele quando peca, todos pecaram, todos estavam em Adão e pecaram. Mas em Cristo, nós, todos que estão em Cristo, são justificados e nascem de novo, têm a vida de Deus. Então, amados, nós precisamos entender isso, que todos que estavam em Adão, todos os filhos de Adão, todos descendentes de Adão, pecaram e caíram e foram destituídos da glória de Deus. Mas muito mais quem está em Cristo. Quem está em Cristo, ele foi restaurado à presença de Deus. Nós podemos ver aqui, é o seguinte, amados, nós, quando Deus criou o homem, ele nos criou para ele habitar em nós, morar em nós, residir em nós. E hoje, né, depois que o homem caiu, a humanidade perdeu o contato com Deus, ele não tinha mais, Deus não tinha mais filho na terra. Quando o homem cai, ele foi, como se diz, todos morreram, todos pecaram, uma morte reinou. E no Velho Testamento, amados, depois de Adão, não havia filho de Deus na terra. Nós vemos Deus se movendo nos patriarcas, em Abraão, Isaac, Jacó, em Davi, mas o Espírito de Deus vinha só sobre eles para ungir, geralmente, os sacerdotes, os reis e os profetas, né? Sacerdotes, reis e profetas, vinham e o Espírito vinha, ungia para executar aquela função e ir embora. Mas eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles não eram filhos de Deus. Nenhum daqueles do Velho Testamento havia nascido de novo. Não tinha a vida e a natureza de Deus. Porque depois da queda, o homem estava separado de Deus, né? Mas a Bíblia diz que no Velho Testamento ninguém tinha nascido de novo. Eles como se diz, eles tinham o Espírito sobre ele, mas não tinham o Espírito habitando dentro deles. E essa importância que nessa nova aliança, nesse novo testamento que nós vivemos, essa nova criação, hoje o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos morada e habitação do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós não precisamos mais, o Espírito Santo não vem visitar mais. Tem pessoas que oram assim, Senhor, venha nos visitar. Não, visita teu povo. Hoje, amados, na nova aliança,
que é baseado em superiores promessas, o Espírito não visita mais você, ele mora, permanece em você, e você é residência permanente de Deus aqui na terra. Não mais podemos, não tem mais sentido orarmos dizendo, Senhor, fica conosco, né? Como a única vez que no Novo Testamento que alguém orou assim foram os discípulos de Emaú. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, e eles estavam tristes, estavam incrédulos, e não reconheceram Jesus andando com ele, falando a palavra. E chegou um momento que Jesus, ele insinuou que ia mais para frente, para outro lugar, e os discípulos disseram de Emaús, fica conosco, né? Mas foi a única vez, porque mas agora a Bíblia diz lá em Hebreus 13, 5, que eu não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, Deus conosco, Deus habita em nós. Então, Deus não precisa nos orar, Senhor, me visita, ou então fica conosco. Ele está em nós. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você, você é morada, você é habitação de Deus, você é residência de Deus. Nesse mundo, nós somos morada de Deus. Então, Deus nos estabeleceu para isso, para ser morado e refletir a natureza e a glória de Deus nesse mundo. Falar como Deus fala, agir como Deus age. Não deixar que o diabo tenha a última palavra. Não deixar que o diabo governe a nossa vida, mano. A nova criação agora, nós em Cristo, nós precisamos entender quem nós somos, amado. De onde nós viemos, onde estamos e para onde nós iremos. Precisamos entender isso, né? E essa matéria aqui, esse estudo aqui, é para você saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que você tem, o que você pode, né? Quem você é em Cristo. Nós somos essa nova criatura. Nós sabemos que a queda trouxe miséria para a humanidade, trouxe doença, trouxe morte, trouxe maldição, trouxe derrota, trouxe tantas coisas, trouxe pobreza. Com a queda, o homem ficou debaixo do jugo de Satanás, o homem trocou de Senhor, o homem cometeu alta traição contra Deus, o homem se vendeu a Satanás. Mas, amados, nós sabemos que tudo isso foi restaurado na nova criação. A primeira criação caiu, o Adão caiu, Eva caiu por causa do pecado, porque não confiaram, porque não obedeceram o que Deus havia dito. E quando eles ouviram ao diabo, por isso as consequências, mas em Cristo Jesus, pela obediência de um só, que foi Jesus, muitos se tornaram justos. Se você abrir aí em Romanos 5:17, existe uma passagem maravilhosa que é em Romanos 5:17. Romanos 5:17, a Bíblia fala sobre aqueles que receberam da abundância da graça e do dom da justiça. A Bíblia diz o seguinte, em Romanos 5:17, se pela ofensa de um só, quem foi esse? Adão. Pela ofensa de Adão, e por meio de um só, reinou a morte, morte espiritual, morte física, a morte eterna, reinou a morte, muito mais o que receberam da abundância. Nós recebemos da abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós reinamos em vida. Nós, como eu estava dizendo na aula passada, muitas pessoas querem, como se diz, adiar para o céu, né? Prorrogar para o céu, procrastinar para o céu. Mas a Bíblia diz que nós reinamos em vida, nessa vida, amados. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós reinamos em vida. E a Bíblia diz que por ele, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Superabundou a graça de Deus. Então, quando o homem cai, quando o homem ele perde a natureza, a vida de Deus, ele troca de pai de Deus para Satanás, ele está debaixo de Satanás. Durante esse tempo, Deus não tinha filhos na terra.
né? Deus não habitava dentro do coração do homem, mas chegando Jesus, ele estabelece uma nova aliança, baseado em superiores promessas. Tem pessoas que querem ainda viver no Velho Testamento, querem viver na Velha Aliança. Tudo que foi escrito no Velho Testamento são sombras, amados. Sombra daqueles que havia de vir. São apenas sinais do que havia de vir. Mas eu sempre faço uma comparação. Você prefere a sombra do carro ou o carro? A sombra de uma casa ou a própria casa? O Velho Testamento era uma sombra. Era figuras que apontavam a realidade que você está vivendo hoje, amado. Amados, é maravilhoso nós vermos os exemplos de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas, dos homens de Deus do passado. Ele nos inspira, e a Bíblia diz que tudo que foi escrito no passado foi para o nosso proveito, para o nosso ensino, para nós vermos e aprendermos dele. Mas a Bíblia fala também que, lá, diz assim, que quando Jesus fala sobre João Batista, João Batista foi o último profeta. Ele diz que quando João Batista veio, né? Ele foi o maior profeta de todos, maior do que Elias, né? Disse, olha, Jesus falou, não tem ninguém maior do que João Batista nascido de mulher, mas o menor no reino agora é maior do que ele. Ele está falando dessa nova aliança, que hoje, o menorzinho da gente, né, que você possa achar menor, mas somos, nessa nova aliança, nós temos um privilégio diferente, nós mudamos de posição, porque nessa nova aliança, nós agora, amados, nós nascemos de novo, nós temos a vida de Deus, e fomos feitos filhos e herdeiros de Deus, amados. Você é filho, você é herdeiro. Hoje você tem a natureza e a vida de Deus na nova criação, né? As coisas velhas passaram, a velha criação passou, o velho Adão, o velho homem, a velha mulher passou. Você agora é uma nova criação. E essa nova criação é um propósito que Deus estabeleceu, restaurou o homem através de Cristo Jesus morrendo por nós. Então, amados, nós sabemos que Deus, o propósito de Deus para a humanidade não mudou, continua sendo o mesmo. Ele não muda. E o propósito era nós manifestarmos a vida e a glória de Deus e a sua justiça aqui na terra. Então, amados, hoje em Cristo, quem nós somos em Cristo, nós podemos manifestar a sua vida, a sua glória, seu propósito aqui na terra, porque foi esse o plano original e esse é o plano que é restaurado em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura. A Bíblia diz assim, você que recebeu da abundância da graça e do dom da justiça, você reinará em vida. Aleluia. Acima de circunstâncias, amados. Você tem um domínio. O domínio, você pode repreender Satanás. Muitas pessoas oram assim hoje. Eu já ouvi muitos que dizendo, orando-se dessa forma. Senhor, repreende o diabo. Senhor, repreende. Não, amados. Hoje, Deus mandou a gente exercer a nossa autoridade. Hoje, você pode ordenar em nome de Jesus que Satanás não tenha mais domínio nem influência sobre a sua vida. Isso é o princípio do domínio sendo restaurado na nova criatura, na nova criação. Então, assim, hoje é um princípio do domínio, você declara, você fala para as circunstâncias, o pecado, a doença não vai dominar a sua vida, a circunstância, a pobreza, a miséria, a maldição não vai dominar a sua vida, porque você tem autoridade. Deus nos deu autoridade para exercermos o domínio sobre a terra. Por isso que ele nos deu o nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o nome de Jesus numa matéria chamada Autoridade do Crente, porque o nome nos foi dado para ser usado, para exercermos autoridade sobre principados e potestades. Não deixe que o diabo entre na sua vida e bagunce a sua vida, né? Trazendo enfermidade, doença, confusão, miséria, vício, pecado. Não, amados, não deixe. Ninguém deixa entrar, como se diz, um porco imundo na sua casa, todo sujo, se deitar como se diz, no sofá,
na sua cama, não. A mesma coisa com o diabo, a gente precisa exercer autoridade para que ele não tenha domínio sobre nós, para que ele não tenha liberdade, não tenha espaço para estabelecer, como se diz, as fortalezas dele. Hoje o princípio do domínio foi restaurado. Nós temos o nome de Jesus, podemos usar o nome de Jesus. E a vida está em nós, amados. Esta vida, a vida do tipo de Deus, amado. A vida em abundância. Eu gosto muito do versículo vocês conhecem, muito conhecido, que é João 10:10. Se você abrir a sua Bíblia aí, e comigo também, João 10:10, a Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida em abundância, amados. Vida em abundância. Essa vida, amados, não é a vida biológica, não é a vida natural, é o Zoe. Se você vê o original da palavra vida, é a Zoe, ou é a vida do tipo de Deus. Oh, aleluia. Você tem a vida do tipo de Deus no seu espírito. Quando nós nascemos de novo, a vida do tipo de Deus está no seu espírito. Assim como Adão tinha antes da queda, a vida do tipo de Deus estava no espírito de Adão, e ele foi criado em santidade, justiça e retidão para refletir a glória e a natureza de Deus. Ele era uma duplicata em espécie de Deus aqui na terra, como nós somos hoje, amado. Fomos recriados, regenerados pela palavra, para manifestar sua glória, para manifestar sua natureza, para manifestar sua vida. Então, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas, amados, nós não temos medo do ladrão, porque maior aquele que está conosco. Amém? Maior aquele que está conosco. Eu acho interessante que quando Deus falou lá em Salmos 8:6, que um pouco menor do que Deus o fizeste, a gente sempre pensa, como é que um pouco menor do que Deus nos fizeste, mas Deus é maior do que a gente, e como é que cabe o maior no menor, né? Mas isso é interessante, Deus habita em nós para que Ele é o maior. A Bíblia diz que o maior que está conosco que quem está no mundo. Amém, queridos? Para que quando o maior habita no menor, é porque o maior sempre vai aparecer. Amém, queridos? Então, nós somos criados para manifestar a Deus, a natureza de Deus. Então, nós temos autoridade contra o diabo, porque nós fomos restaurados a vida e o poder de Deus dentro de nós. A Bíblia diz que essa vida, a vida de Deus está dentro de nós. Uma vida do tipo de Deus que está dentro de nós. Uma vida em abundância, amado. Uma vida que transborda. Uma vida que se manifesta porque Deus habita em nós. Então, a vida foi restaurada, a vida de Deus foi restaurada em nós, amado, na nova criação. Quando o homem peca, ele perde a vida, ele morre espiritualmente, ele morre fisicamente, mas em Cristo Jesus a vida é restaurada. Eu vim para que tenha vida e tenha vida. Em João 5, se eu não me engano, 1 João 5 fala aqui, quem tem Cristo tem a vida, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Esta é a vida do tipo de Deus, né? Que Deus, ele restaurou em Cristo Jesus. Aleluia. E hoje somos nação santa, geração, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, amados. Nós somos propriedade de Deus. Não esqueça de quem você é, de quem você pertence. Você pertence a Deus. Hoje nós fomos comprados, amado. Jesus morreu por nós. Veja só, o pecado, o preço do pecado. A gente acha que o pecado custou o sangue de Cristo, o sangue do Filho unigênito do Pai. Custou para nos restaurar, mas o sangue foi derramado, porque sem derramação do sangue não há remissão. E não há, ele nos restaurou, né? Nos restaurou a posição anterior, né? Porque quando Deus no jardim, Deus fala: onde está você, Adão? Onde está você? Porque Deus não veio mais Adão naquela posição de justiça. Não era um lugar geográfico, né? Não era um lugar geográfico. Deus não via Adão na posição que ele havia criado. Por isso que ele perguntou: onde está você, Adão? Né? Adão decaiu da posição, mas em Cristo nós somos estabelecidos na posição, aleluia, né? Nessa posição que havia perdido, Deus nos estabelece
estabelece de volta. E a Bíblia diz, amados, que nós em Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Abra aí a sua Bíblia, amados, em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A Bíblia fala, versículo 5, Efésios 2, 5. Estando mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Né? Nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, amados. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas em Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 1. Abre assim, olha, e Ele nos deu vida. Versículo 1 de Efésios 2. Ele nos deu vida e são vós mortos nos vossos delitos e pecados, amados. Porque o salário do pecado é a morte. O homem havia pecado, havíamos caído, estamos mortos espiritualmente. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o diabo, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, era no passado, era o que eu era no passado, andando segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você percebe que quando o homem caiu, ele quebra a comunhão com Deus, com o espiritual, ele só anda agora na alma e na carne, né? Só porque veja só, eu falei que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. E a voz do espírito é a sua consciência, a voz da sua alma são o quê? São os seus sentimentos, a sua razão. E a voz do seu corpo são os 5 sentidos. E quando o homem cai, ele perde a comunhão com Deus no seu espírito. Ele se afasta de Deus. E ele anda agora na carne e nos seus pensamentos. Ele vai segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, no passado, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Era essa natureza, andando na carne e fazendo a vontade da alma, da nossa alma. Mas a Bíblia diz que no versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. A Bíblia diz que, estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, em Efésios 2, 5. E nos deu vida juntamente com Cristo, essa vida de Deus, a vida do tipo de Deus dentro de nós. E pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje, a nossa posição em Cristo é assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, interessante que eu falei antes que o diabo ele odeia a humanidade porque Deus, quando fez o homem e a mulher, o fez à imagem e semelhança dele, né? O diabo veio no homem à imagem e semelhança de Deus, por isso ele tinha tanta raiva e ele vestiu contra o homem, né? O homem e a mulher, e o homem trazer essa imagem e semelhança, algo que ele queria e não pôde ser, foi expulso do céu, ele foi expulso do céu, e ele queria também assentar nos lugares celestiais, estabelecer o trono dele lá no Monte Santo de Deus, e ser semelhante ao Altíssimo. Mas nós vemos aqui, amados, que o homem, quando ele é restaurado, a imagem, a nova criação na vida de Deus, a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, porque nós estamos em Cristo, amados. Porque hoje existe um homem na glória, um homem assentado à destra de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, homem. Ele é Deus, mas ele se fez homem, ele é o cabelo segundo Adão. É o ser representante dessa segunda criação, dessa nova criação. Ele está sentado à destra de Deus no céu. E nós estamos assentados
assentados juntamente com eles, amado. Essa é a nossa realidade. Estamos assentados juntamente com ele. Então, nossos pés aqui estão na terra, estou sentado nessa cadeira, mas no Espírito, nós, como igreja, estamos assentados juntamente com ele, assim, de principados, potestades, domínios e poder, acima de todas as coisas, amado. Nós precisamos entender, amados, que essa é a nossa posição agora. Isso é o que nós somos, é o que a Bíblia revela para nós, dessa nova criação, de quem nós somos em Cristo Jesus. E quando nós recebemos esta verdade, quando nós temos consciência dessa realidade em nosso espírito, a nossa vida começa a ser transformada. Nós não somos mais o mesmo, mano. Tem muitos filhos de Deus e filhas de Deus que ainda está pensando como se estivesse na velha aliança, no Velho Testamento, como se fosse, não fosse ninguém, não tivesse poder, não pudesse fazer nada, mas a Bíblia diz, amados, tudo que eu preciso, Deus fez para nós em Cristo Jesus. Tudo que eu preciso, amado. Tudo, a posição foi restaurada. O que nós precisamos fazer agora é tomar posse. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, nação santa, povo escolhido. E se fomos eleitos, amados, ele nos elegeu e agora nós precisamos entrar no exercício daquilo que Deus já nos elegeu, nos escolheu e nos determinou, amado. E eu quero dizer uma coisa, amado, Deus não vai fazer nada daquilo que ele já fez. Se ele já fez algo por você, ou então se ele já determinou para você fazer alguma coisa, ele não vai fazer em seu lugar, amados. Né? Ele não vai repreender o diabo, não. Você vai ter que exercer a autoridade e exercer a autoridade no nome de Jesus e repreender o diabo. O que ele já fez por nós, nós precisamos agora tomar posse e andar à luz dessa realidade, à luz dessa verdade. Em Cristo Jesus. Deus não vai fazer por você o que ele disse para você fazer. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é andar à luz dessa nova realidade em Cristo Jesus. Que estamos na vida, nós temos a vida de Deus, estamos assentados em Cristo Jesus. As pessoas muitas vezes, amados, terceirizam, não, Deus faça isso, Deus faça aquilo, mas precisamos entender, amados, que ele já estabeleceu todas as coisas, amados. Veja, Deus mandou seu único filho para morrer por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou as nossas maldições, nossas dores, nossas enfermidades, nossas doenças na cruz. Levou nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Ele foi enterrado e ele desceu até o Hades, o inferno. Ele provou até a morte espiritual por nós, ele ressuscita no terceiro dia, ele se assenta à destra de Deus, ele purifica com o seu próprio sangue, como se diz, ele apresenta o sangue dele no santo lugar, no santíssimo lugar, ele manda o Espírito Santo, nós agora somos morada do Espírito Santo, somos incluídos no seu corpo, e eu pergunto, o que precisamos fazer, o que Deus precisa fazer mais? É o que nós precisamos, hoje nós precisamos fazer alguma coisa para Deus, amado. Nós precisamos responder ao que Deus estabeleceu. Nós precisamos entrar naquilo que Deus já designou. Infelizmente, amados, as pessoas, o diabo quer nos prender na religião, na tradição, para pensarmos que isso não é para a gente. Não, isso não é para a gente, não. Eu me lembro de um caso, essa semana eu estava ouvindo uma história de quando foi libertado os escravos nos Estados Unidos, em 1865, os escravos foram libertos lá nos Estados Unidos, e muitos fazendeiros, donos de escravo, eles queriam tentar que os escravos não saíssem, continuassem a pensar que eram escravos. E eles se reuniram e pensaram, não, vamos fazer o seguinte, a notícia vai se espalhar daqui a pouco, vai chegar essa notícia de que foi abolido os escravos, vamos inventar aqui alguma coisa para segurar eles. Então, eles começaram a dizer aos escravos, olha, realmente saiu a escravo, foi liberto, mas isso não é para você, não. Isso é para outras pessoas, não para você.
Isso aqui não chegou para você. Então, muitas vezes o diabo quer prender muitos crentes, dizendo o seguinte: olha, essa verdade, essa realidade não é para você, não é para você. Mas saiba que se você é uma nova criatura, essa verdade, essas realidades é para você tomar posse daquilo que é seu, para você entrar naquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Não podemos mais viver, sobreviver. Tem muitas pessoas sobrevivendo, amados. Sobrevivendo. Deus não nos chamou para sobreviver. Ele nos chamou para viver, e viver em abundância. A vida em abundância. Vida em abundância, vida transcendente, vida transbordante. A vida do tipo de Deus não é uma vida de sobrevivência. É uma vida de vitória, mas a Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. Vamos ler essa passagem, amados, lá em 2 Coríntios, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 2, a Bíblia fala isso. A gente diz, não, mas a igreja foi estabelecida para isso. 2 Coríntios 2,14. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre, a Bíblia diz, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifeste em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja só, a Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Se você está em Cristo, sempre você vai andar em vitória. Não sou eu que estou dizendo, amados. Não sou eu que estou inventando isso. Eu não estou. A pessoa vai dizer, não, mas é muito triunfalista. Não é questão de ser triunfalista, mas é o Evangelho. E o Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas novas. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus. Lembre-se que é de Deus isso. Isso vem de Deus. Graças, porém, a Deus que em Cristo, nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo é a nova criatura. Se você está em Cristo, sempre Ele nos conduz em triunfo. Sempre. E Ele sempre nos dá, triunfo é vitória. Nós andamos em vitória, andamos em triunfo. Não estou dizendo que não vamos ter lutas, dificuldades. O diabo sempre vai se levantar. Se ele se levantou contra Jesus, ele tentou Jesus, nós vamos ser tentados, nós temos a nossa carne, que nunca vai se converter. Nós temos muitas dificuldades, lutas e problemas, mas a Bíblia diz que em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, amados. Vamos conferir se realmente é isso que diz a palavra. Aleluia. Veja o que diz a palavra. Versículo 8, Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amados, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? E eles nos conduzem em triunfo. O mais do que vencedor é aquele que sabe que já entrou ganhando. Você já entrou para ganhar, você é mais do que vencedor, porque você está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E, amados, hoje em Cristo Jesus, nós andamos em uma outra realidade, em outra dimensão, amados. E nesse mesmo livro de Romanos, diz assim, versículo 1, ora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, amados. Não há condenação mais, porque Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço, Ele morreu a nossa morte, Ele levou os nossos pecados, Ele estava nos substituindo, amados. Amém? Ele nos substituiu, Ele tomou a nossa, havia uma sentença de morte na humanidade, uma sentença de morte para todos os homens aqui na terra. Mas o que Deus fez, Jesus fez, ele veio voluntariamente cumprir a nossa pena, mas cumprir, sofrer o nosso castigo. E o castigo era a morte
física e morte espiritual. E ele morre, ele bebe o cálice por nós, para hoje nós desfrutarmos a vida de Deus, aleluia, para hoje sermos o que nós somos, uma nova criatura, nós sermos entre Deus, nós somos restaurados ao plano original que Deus tinha para cada um de nós, de vivermos a vida dele e refletir a sua natureza e a sua glória. E você, amados, saiba que você precisa entender essa verdade, não somente com sua mente, mas com seu coração, que a luz da palavra abra os seus olhos e quebre a religião, quebre conceitos, paradigmas, né? Como se diz, doutrinas de homens que não estão de acordo com a palavra de Deus e possamos andar de acordo com o que a Bíblia diz. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E se Deus disse, está dito, amados, não tenho que questionar. E se ele diz que eu tenho a vida de Deus, amém, eu vou viver a plenitude da vida de Deus. Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Se a Bíblia diz que sempre ele me conduz em triunfo, eu sempre vou andar em triunfo, amados. Porque maior é a obra restauradora, redentora de Deus em Cristo do que a obra do diabo lá em Adão, amados. Amém? A obra redentora em Cristo é muito maior, superabunda mais do que a obra do diabo que foi lá em Adão, no primeiro Adão, a primeira criação. Nós precisamos entender isso. E as pessoas ficam pensando ainda que ainda está lá. Tem pessoas que todo dia ficam confessando pecado, todo dia se sente culpada, condenada. Mas, amado, a Bíblia fala que nós, nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. Aí, se eu errar, se eu pecar, peço o sangue e o sangue te lava, mas lembre que você, sua comunhão foi restaurada, você é uma nova criatura, você é a justiça de Deus. Amém, queridos? Então, precisamos viver esta verdade. Aleluia. Glória a Deus. E voltando aqui para a apostila, aleluias. Aleluia. Nós vimos aqui no capítulo 12 de João, a Bíblia fala que Jesus fala que o pecado é a consequência da queda do homem, mas ele diz assim em João 12:31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Aleluia. Jesus, ele vem restaurar todas as coisas. E no versículo, em João 16:11, ele diz assim, ó, ele veio com o Espírito vem convencer vem conhecer do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás se tornou o Senhor da terra que Deus criou. Satanás se tornou o Deus desse século. Mas, amados, lembre-se de uma coisa. Hoje, em Cristo Jesus, Satanás, ele não governa a sua vida. Você em Cristo, porque Jesus, quando ele ressuscita, ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Ele tirou de Satanás o domínio da morte e do inferno. Aleluia. Quando ele ressuscitou. E nós em Cristo, ele não é mais dele, é Deus desse século, é Deus desse mundo, mas nós não estamos mais nesse mundo. Não pertencemos a esse sistema desse mundo. Não somos mais filhos da ira, não mais andamos segundo o curso desse mundo, como nós lemos em Efésios, nem andamos segundo o curso da potestade do ar, que é Satanás. Não andamos segundo as diretrizes de Satanás. Hoje, a Bíblia diz que nós somos filhos e nascemos, temos a natureza de Deus. Aleluia. Então, amados, precisamos entender isso, que o diabo foi julgado e o diabo foi condenado. Deus, como se diz, Deus restaurou a vida e a natureza e a autoridade do homem, a posição original. Aleluia. Agora, veja só o que diz aqui. Abra aí a sua Bíblia. Oh, aleluia. Em Romanos, capítulo 8 ainda, você pode...
Versículo 31, veja só o que diz. Romanos 8, 31, a Bíblia diz algo tremendo aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos nós à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus que os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, precisamos entender, nós agora, quem vai nos condenar? Quem vai nos julgar? Né? Porque foi ele que morreu em nosso lugar. Ele pagou todo o preço. A dívida está paga, amados. A dívida foi paga. Tem as pessoas saindo para o inferno porque não conhecem essa realidade que a dívida foi paga. Deus, o preço foi pago, mas Deus não pagou a Satanás, porque Deus não, Satanás, ele pagou, Jesus quando morreu aqui na terra, morreu por nós, ele pagou o preço para Deus, porque havia uma dívida entre homem e Deus. A dívida era entre o homem e Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte. Havia uma dívida que precisava ser paga. E Jesus pagou a dívida. Então, nenhuma condenação a mais. Não, o preço foi pago. Hoje, a única condição para o homem voltar para Deus, receber a vida de Deus, é aceitar Jesus. Porque a Bíblia diz, ele é o único caminho, ele é a verdade e é a vida. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual o homem possa ser salvo. Somente Jesus, esse é o único caminho, a única ponte. O homem só precisa aceitar Jesus, receber Jesus como seu Senhor, e ele é salvo. Essa é a única condição que Deus estabeleceu hoje, porque a dívida já foi paga, tudo já foi pago. E quem pagou foi Jesus. Então, aquele que pagou, você aceita o fato dele ter pago seus pecados, ele morreu a sua morte, para que hoje nós desfrutássemos a plenitude da vida de Deus aqui na terra. Então, amados, nós precisamos entender essa realidade, que o preço foi pago. A Bíblia diz lá, você pode ver lá em Romanos, em 2 Coríntios, capítulo número 5. Aleluia. A Bíblia diz assim, versículo de número 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos. Ele morreu em nosso lugar e foi o nosso substituto. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aleluia. No versículo de número 18, diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Havia uma inimizade entre o homem e Deus com a queda. Havia uma dívida, mas em Cristo houve uma reconciliação. O caminho, o homem estava de costas, estava virado as costas para Deus, e Deus estava de costas virada para o homem. Mas quando houve Jesus veio morrer e pagar o preço, morrer em nosso lugar, houve uma reconciliação, Deus se volta para o homem, né? E por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, Deus reconciliou o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crêem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, ele reconciliou o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando não os crentes, não a igreja, ele reconciliou com o mundo, não imputando as suas transgressões. Então, Deus não está mais irado, Deus não é um Deus irado, ele não está de costa para o mundo, pelo contrário, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade.
todos sejam salvos, amados. Mas vai depender uma escolha nossa. Também é uma escolha nossa, nós andarmos à luz da verdade da palavra de Deus, como nova criatura, na nossa posição que Deus estabeleceu para nós, né? Com a posição de nova criatura em Cristo Jesus. E voltando aqui à apostila, nós lemos lá em Romanos 5,16. Vamos lá, Romanos 6,23. Romanos 6,23. A Bíblia fala sobre o salário do pecado. Em Romanos 6,23 fala que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a Bíblia diz, amados, no versículo 17, no versículo 14, Romanos 6,14, a Bíblia fala de uma verdade que nós precisamos entender isso. Romanos 6,14 diz assim, que porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas sim da graça. O salário do pecado é a morte, né? E Jesus pagou o preço morrendo em nosso lugar. E quando ele morreu por nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação, e nos deu acesso a Deus e nos fez uma nova criatura em Cristo, nós precisamos entender o seguinte, que hoje o pecado não terá domínio sobre nós. Veja que ele não mais governará mais a nossa vida. Ele não é mais senhor da nossa vida. Pois não está debaixo da lei, sim a graça diante de Deus. A graça não é uma permissão para pecar, mas a graça na nossa vida, essa graça, todos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida. E esse reinado em vida é reinar acima do pecado, das doenças, das enfermidades, da miséria, da pobreza, das derrotas, de Satanás. E a Bíblia diz que o pecado também, ele não terá domínio, ele não vai governar a sua vida. Então, amados, ande nessa realidade, considere isso, você, a vida que você tem agora, a natureza que você carrega a presença e a natureza de Deus, e você pode viver em santidade, pode viver em justiça. Pode sim, porque a Bíblia diz que essa é a vida, vai se manifestar em você. E ele diz assim, o pecado não vai ter domínio sobre você. Você não vai ser mais andar debaixo do domínio de Satanás. Porque a vida de Deus que está dentro de você, você tem essa natureza. E você vai andar de acordo com essa natureza, amados. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, 2 Pedro, capítulo de número 2, capítulo de número 1. Veja outra verdade. 1 Pedro 1, versículo 4. Segunda Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A Bíblia diz, amados, que nós somos co-participantes da natureza divina, porque a vida de Deus está dentro de nós. E porque você tem essa vida de Deus dentro de você, a Bíblia diz que esta natureza, esta vida nos livra das paixões, da corrupção que há no mundo. Então você pode viver acima do pecado, acima de qualquer vício, de qualquer obra das trevas, amados. Porque maior é aquele que está em você do que está no mundo, porque você tem a vida de Deus. Então, amados, recapitulando aqui a nossa aula de hoje, nós precisamos entender que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para ele ser uma duplicata, uma réplica da mesma espécie de Deus, para refletir a glória, a natureza de Deus. E a imagem do homem está no espírito do homem, porque Deus é espírito,
E o homem ele é composto de 3 partes. O espírito é a parte que nós carregamos a imagem e a vida de Deus, a alma e o corpo, né? E o homem foi criado à imagem, a imagem está no espírito do homem, ele funciona e o plano original de Deus foi para que o homem refletisse sua natureza, sua vida, sua glória, sua justiça aqui na terra, e que o homem dominasse e governasse. Deus deu a terra ao homem para que ele governasse sobre a terra. E a Bíblia diz que o homem, ele foi criado com essa finalidade, esse propósito, e Deus não mudou o seu plano, não mudou o seu projeto original, de que o homem refletisse a sua glória e a sua vida. E mesmo com a queda, mesmo ele desobedecendo a Deus, mesmo ele decidindo desobedecer a Deus, caindo da presença da glória de Deus, o plano de Deus continua o mesmo, de restaurar o homem, e Cristo Jesus, ele restaura o propósito original que Deus havia estabelecido lá no Éden, para que o homem andasse, refletindo sua natureza, sua glória e o seu poder. E nós vemos aqui que o homem, ele foi feito menor do que Deus, Deus deu domínio sobre suas obras, sobre as obras da sua criação, para que ele governasse. E hoje, em Cristo Jesus, na nova criação, tudo aquilo que Deus estabeleceu lá no Éden, tudo aquilo que Deus estabeleceu, o propósito original, ele foi restaurado em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, quando nós nos tornamos uma nova criatura, o propósito original é restaurado. Amém, queridos? Então, essa é a palavra para você hoje. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar para vocês, aqueles que estão passando alguma dificuldade, alguma luta, estão sofrendo alguma enfermidade, alguma doença, alguma dificuldade em alguma área da sua vida. Você pode dizer, não, mas está tão longe essa palavra da minha vida, da minha realidade. Mas eu queria que vocês entendessem que a matéria é a realidade da nova criação. Você precisa entender que existe uma realidade que transcende esses fatos e as circunstâncias, e é a realidade da palavra de Deus. E nós precisamos entender essa realidade. E ainda que você esteja passando por dificuldades, uma enfermidade, uma doença, uma luta na sua casa, na sua família, nessa hora, nós vamos orar e declarar que a palavra de Deus, essa palavra que você está sendo exposto a essa palavra, possa não ficar apenas na sua mente, mas no seu coração, e você possa agir e tomar uma atitude de acordo com essa palavra e andar à luz dessa revelação. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui esteve ouvindo essa palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. E eu quero orar, Senhor, por cada vida aqui, Senhor. Cada pessoa aqui neste lugar, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor. Todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão passando por dificuldades, por lutas, Senhor, com provações, ó Deus, passando por enfermidade, ó, problemas financeiros, problemas na família, Senhor. Eu declaro agora, em nome de Jesus, Senhor, pela autoridade, em nome de Jesus, nós entramos em concordância e declaramos agora que toda a obra das trevas caia por terra, toda enfermidade saia. Eu declaro agora provisão chegando, mudança chegando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos a Tua palavra sobre eles, em nome de Jesus. Queridos, fique na paz e a gente se encontra na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês.